Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gilberto Garcia. E eu, Laura Cadete. Hoje apresentaremos mais uma atividade relacionada ao estágio supervisionado no ensino médio e educação de jovens e adultos no EJA. O tema da nossa aula será a interdisciplinaridade e a educação física. A interdisciplinaridade, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz de algo que estabelece relações entre duas ou mais disciplinas ou ramos de conhecimento, ou que é comum a duas ou mais disciplinas. Ou seja, o conceito diz da integração entre duas ou mais disciplinas da área do conhecimento para um fim comum. É uma abordagem metodológica que integra conceitos, teorias e fórmulas na tentativa de compreender o objeto de estudo como um fenômeno sistêmico. De acordo com a BNCC, a interdisciplinaridade nos convida a considerar o caráter integrado e complexo do conhecimento e a superar a excessiva fragmentação e a especialização dos saberes nas disciplinas tradicionais da escola. A perspectiva interdisciplinar amplia a potência das aprendizagens na medida em que favorece a construção de conexões entre os saberes, ativando redes de sentido e significado. Reconhecendo que a realidade é sincrética e complexa, a interdisciplinaridade permite que possamos combinar a profundidade da especialização de cada área do conhecimento com um olhar atento às conexões, interações e implicações entre os diferentes campos do saber. Para utilizarmos da interdisciplinaridade, utilizaremos componentes curriculares da área de linguagem e suas tecnologias no ensino médio e apresentaremos as competências e habilidades. O primeiro componente curricular está relacionado à competência de número 2, que é compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais da linguagem. Respeitar as diversidades, a pluralidade de ideias e a posição e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, combatendo preconceitos de qualquer natureza. Essa competência específica diz respeito à compreensão e análise das situações e contexto de produção de sentidos nas práticas sociais de linguagens. Os estudantes do ensino médio precisam analisar e compreender as circunstâncias sociais, históricas, ideológicas em que se dão diversas práticas e discursos. De modo, os estudantes poderão compreender e produzir discursos de maneiras posicionadas, valorizando e respeitando as individualidades, as diferenças de ideias e posições, pautando-se por valores democráticos e também atuar de forma cooperativa e empática, sem preconceitos e buscando estabelecer o diálogo. E as habilidades são o ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, linguagem e suas tecnologias 201, utilizar adequadamente diversas linguagens artísticas, corporais e verbais em diferentes contextos, valorizando como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Habilidade do ensino médio do primeiro ao terceiro ano de linguagem e suas tecnologias 204, negociar sentidos e produzir entendimento mútuo nas diversas linguagens artísticas, corporais e verbais, com vistas ao interesse comum pautado em princípios e valores de equidade assentados na democracia e nos direitos humanos. O segundo componente curricular está relacionado à competência específica de número 6, que é apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e reconstruir produções autorais individuais e coletivas de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Então, ao final do ensino médio, os jovens eles devem ser capazes de fruir manifestações artísticas e culturais, compreendendo o papel de diferentes linguagens e de suas relações em uma obra e apreciando-as com base em critérios estéticos. É esperado, igualmente, que percebam que tais critérios mudam em diferentes contextos, culturas e épocas,
podendo vislumbrar os movimentos históricos e sociais das artes. Para tanto, essa competência prevê que os estudantes possam entrar em contato e explorar manifestações artísticas e culturais, locais e globais, tanto valorizadas e canônicas, como populares e midiáticas, atuais e de outros tempos, sempre buscando analisar os critérios e escolhas estéticas que organizam seus estilos, inclusive comparativamente e levando em conta as mudanças históricas e culturais que as caracterizam. A fruição, alimentada por critérios estéticos baseados em contrastes culturais e históricos, deve ser a base para uma maior compreensão dos efeitos do sentido, de apreciação e de emoção e empatia ou repulsão acarretados pelas obras e textos. E as habilidades são: ensino médio, primeiro e terceiro ano, linguagem e suas tecnologias 602. Fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, assim como delas participar, de modo a aguçar continuamente a sensibilidade e a imaginação e a criatividade. Ensino médio, primeiro e terceiro ano, linguagem e suas tecnologias 603. Expressar-se e atuar em processos criativos que integrem diferentes linguagens artísticas e referências estéticas e culturais, recorrendo a conhecimentos de naturezas diversas, artísticos, históricos, sociais e políticos, e experiências individuais e coletivas. O terceiro componente curricular está relacionado à competência específica de número 7. Mobilizar as práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, de aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e a vida pessoal e coletiva. Essa competência específica diz respeito às práticas de linguagem em ambiente digital, que tem modificado as práticas de linguagem em diferentes campos de atuação social. Nesse cenário, os jovens precisam ter uma visão crítica, ética e estética, e não somente técnicas das tecnologias digitais, da informação e comunicação e de seus usos, para relacionar, filtrar, compreender e produzir criticamente sentidos em quaisquer campos da vida social. Para tanto, é necessário não somente possibilitar aos estudantes explorar interfaces técnicas como a da linguagem de programação ou de uso de ferramentas e apps variados de edição de áudios, vídeos e imagens e de realidade aumentada, de criação de games, GIFs, memes, infográfico e entre outros, mas também interfaces éticas que lhes permitam tanto triar e curar informações como produzir o novo como base no existente. E as habilidades são do ensino médio do primeiro ao terceiro ano, de linguagem e suas tecnologias 703, utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais. Ensino médio do primeiro ao terceiro ano, linguagem e suas tecnologias 704. Apropriar-se criticamente dos processos de pesquisa e busca de informação por meio de ferramentas e de novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede. Atividades propostas. A atividade escolhida foi a yoga, que é mais do que um exercício. O yoga é uma filosofia de vida, com técnicas práticas que conduzem à expansão da consciência, ou seja, a uma melhor percepção do que ocorre com você e com seu corpo. Dentre as várias modalidades, divisões ou classificações do yoga, apresentaremos o yoga clássico, que no ocidente a vertente mais popular é o Hatha, o termo sânscrito que faz alusão à união entre o corpo e o espírito. Posturas gestuais, técnicas de controle respiratório, contração dos músculos e órgãos e exercícios de concentração e purificação fazem parte das aulas, que seguem um ritmo tranquilo, ideal para iniciantes, gestantes e idosos. Apresentaremos a Aero-Yoga, que o diferencial fica por conta de tecidos presos ao teto, como acontece em aulas ou atrações circenses. Eles potencializam a sensação de relaxamento e servem de ferramenta para a execução das posturas tradicionais, evitando impacto sobre a coluna e facilitando o alongamento.
Por último, apresentaremos o Acro Yoga, que surgiu por volta de 1990 no Canadá e nos Estados Unidos e desembarcou no Brasil nos meados de 2007. Como o nome sugere, essa modalidade alia posturas do yoga clássica a movimentos acrobáticos e também um baita exercício para aprender a trabalhar em equipe, uma vez que grande parte dos movimentos é feito em dupla. A presença do outro serve ainda como fonte de motivação e apoio. No desenvolvimento da atividade, a turma será dividida em 3 grupos, onde cada grupo ficará responsável por uma variação da yoga, onde terão que fazer uma pesquisa relacionada ao contexto histórico, definição e prática popular. Em seguida, farão a produção de um vídeo de forma teatral ou musical de 3 movimentos ou elementos de cada variação. Observação: mesmo sendo em grupo, todos os alunos devem participar da produção e aparecer no vídeo. É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma atividade da disciplina Estágio Supervisionado no Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, EJA. Esperamos que essa atividade possa contribuir na formação de novos profissionais de educação física.